Começo de ano sempre traz expectativas, inovações e aquela sensação de recomeço. Eu sou Sulege Suzuki e esse é o Sulege Casts, histórias que inspiram, transformam e conectam. E hoje, pensando nisso, eu trouxe uma pessoa bastante interessante, importante para nos ajudar nesse bate-papo sobre recomeço, sobre estratégias. Minha convidada de hoje é Meire Falcão, empresária, treinadora, escritora, professora de pós-graduação e analista comportamental. Ao longo da sua trajetória, ela já treinou mais de 5.000 pessoas que atua em consultorias, desenvolvimento e liderança de equipes de alta performance. Em 2025, ela decidiu realizar um sonho antigo, ajudar mulheres a desengavetarem seus sonhos e colocar em prática o controle da própria vida, tornando-se dona do tempo. Bom, Meire, seja bem-vinda ao Sulege Cash. Eu já adorei essa dona do tempo, que você vai falar um pouquinho sobre isso, Meire. Mas conta aí pra gente um pouquinho da sua história. Você passou por uma grande transição, que eu tô sabendo, em 2015. Conta um pouquinho sobre você aqui. Ah, que alegria estar aqui com você, falando nesse canal, né? Que tem trazido pessoas interessantes, tem trazido papos interessantes, né? Um conteúdo aí de alto nível. Que bom estar aqui. Parabéns e muitíssimo obrigada pelo convite. Obrigada pelo seu aceite. Ah, obrigada. Olha, eu sou uma mulher empreendedora, uma mulher que ousou acreditar nos seus sonhos. E sabe que eu encontrei o meu propósito quando fiz uma transição de carreira. Mas tenho dito que a maioria das pessoas encontra o propósito com uma mudança de olhar. Minha transição de carreira foi em 2015. Eu venho da área da comunicação. Meu primeiro trabalho foi como repórter de TV. E olha que eu fui aquela adolescente que sonhava ser a apresentadora do Jornal Nacional. Sabe, que brincava de virar a cadeira e falar as notícias do dia? Pois bem, aos 15 anos fui parar na TV, foi meu primeiro trabalho. Atuei na comunicação, né? Me formei em marketing, eu venho dessa área. Produzi revista, fiz assessoria de comunicação. Mas chegou um tempo em que eu queria fazer algo maior. Uma sensação de que eu podia criar um impacto significativo, efetivo na vida das pessoas. E foi assim que em 2015, muito inspirada por uma palestra que eu fui convidada a fazer para adolescentes, que por uma inspiração divina, criei o Protagonismo Juvenil, um curso de empreendedorismo e inovação para adolescentes, que nasceu com a missão, né, de inspirar e despertar o potencial daqueles garotos e garotas de escola pública. Mas ali também nasceu a Meire Treinadora, aquela que sabia o que queria fazer para sempre. Estar com pessoas, trazer algumas ferramentas, algumas ideias, alguns insights e poder inspirar e despertar o potencial de realização. Foi assim a minha mudança, sabe, da comunicação e do marketing para o treinamento e desenvolvimento de pessoas. Já se vai aí uma década, uma jornada e tanto. Mas olha, Meire, quando você conta dessa forma a transição, eu acho que foi uma nuance leve, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? A gente escuta aqui no podcast grandes mudanças, sabe? A pessoa é X e se transforma em Y. Você não, você aproveitou toda a sua experiência para levar num único padrão e trazer todo isso para treinar pessoas, trazer sua experiência, que é o que a gente mais vê dificuldade. Não é? Nos dias de hoje, eu acho que o que a gente mais vê é essa dificuldade mesmo em treinamento, em trazer pessoas capacitadas para comprar o seu sonho, né? Ou realizar os seus sonhos. E foi de fato leve, sim, para mim. Até porque, assim, hoje, desenvolvendo liderança, dos meus principais conteúdos, eu instruo comunicação. Então, eu resgato a minha formação acadêmica, a minha experiência de antes, sabe? Tenho falado muito sobre isso e tenho dito, sobretudo, assim, ó, se as relações saudáveis, elas são um novo luxo, a comunicação é a Louis Vuitton das skills. Com certeza. Então, além de trazer, né, o conceito, a teoria, a experiência dessa jornada ali, eu trago uma jornada, inclusive, de antes do treinamento. Então, soma, e isso é legal, foi leve. Nosso primeiro episódio foi sobre isso, viu, gente? Como a gente está à frente, olhando bem à frente de todos. Nosso primeiro episódio foi sobre oratória. Dá uma olhadinha lá. E hoje a gente traz uma pessoa refletindo de novo sobre o poder de você falar o que você pensa, mas o mais importante, ser entendido. Ser entendido, falar de forma assertiva, né? Se fazer compreender. E eu acredito que, especialmente, conseguir transmitir de forma intencional qual é a sua mensagem. E, se preciso for, que seja persuasiva, que seja efetiva, né? Que seja credível. Sim, e é treinável isso. E pensando nisso, você já treinou muita gente para isso. Me fala a sua visão aí, o que define um líder hoje. Um bom líder. Olha, eu acredito que em tempo de inteligência artificial, eu acho que o grande líder é aquele capaz de conectar o coração.
A alma humana, sabe? O coração humano é território sagrado, ele é solo de conquista. Então, eu acredito que a grande chave da liderança é poder, de fato, se conectar com pessoas, poder extrair o melhor das pessoas. A gente fala muito sobre a importância da hard skill, da competência técnica. Ela é fundamentalmente importante. Tenho dito nas empresas que faço treinamento, se você não soubesse fazer o que você faz, você não estaria aí. Tenho falado muito sobre soft skills, o como faço, né? As habilidades comportamentais que me ajudam a entregar minha competência técnica. Mas sabe que já tem um tempo que eu tenho falado sobre a hard skills, as habilidades do coração. Porque é preciso que a gente, de fato, possa tocar o coração. Alguém disse bem assim, e eu não me lembro agora o autor dessa expressão, dizendo que domine todas as técnicas, as regras, mas ao tocar uma alma humana, seja só uma alma humana. E o Stephen Covey, né, no seu lindo 7 Hábitos, disse que a tecnologia vai reinventar os negócios, né? Mas as relações humanas continuarão sendo a chave do sucesso. Eu acredito nisso. Então, assim, o grande líder é aquele que enxerga o ser humano, aquele que conecta o talento, aquele que desenvolve e que empresta a visão dele para um lugar de objetivo comum para todos. E olha só, você está falando aqui num podcast de uma médica, onde tem muitos médicos, estudantes, né, recém-formados conversando. E o grande medo do médico, às vezes, será que eu vou ser um bom líder? Será que eu vou saber cuidar da minha equipe, gerir? E nós aprendemos exatamente isso, né? A medicina, mais do que nunca, ela não pode perder isso. Em tempos de inteligência artificial, a medicina não pode perder o médico. O médico, não humano, é? Né? Eu adorei esse seu gancho aí. E quando falamos em time de alta performance, como você tem falado, e o que mais falta nas organizações? Em processo, comunicação, pessoas, lugares certos para as pessoas certas? O que você acha que falta nesse time de alta performance, para alguém virar um time de alta performance? Sabe que tem estudos que mostram que dentro de uma organização, apenas 15% das pessoas sabem claramente qual é a meta? 87% das pessoas não sabem o que fazer para entregar a meta. Então, quando a gente fala da necessidade de engajar as pessoas, eu penso que, em primeiro lugar, é preciso saber para onde a gente vai, né? A gente não conduz quem não sabe para onde vai. Então, eu acredito assim, que falta muito nas organizações clareza. Essa clareza de para onde a gente está caminhando, sabe? Clareza mesmo da meta, daquilo que se busca. Mas eu penso também que o que falta muito é a gente facilitar e ter uma identidade organizacional viva. Eu consigo extrair o melhor das pessoas quando eu consigo mostrar para elas que o nosso caminho, ele vai junto. Quando eu consigo mostrar a visão. Então, assim, a identidade organizacional, a visão, a missão e os valores não pode ser papel bonito de parede. Sim. Não pode. Então, eu penso que falta muito ainda nas organizações valores muito claros. Eles decidem como a gente faz. E valor não é palavra bonita. Valor corre na veia, é aquilo que é visto no meu comportamento. É importante que a gente saiba qual é a missão. Para que a gente acorda todo dia, o que a gente está fazendo aqui, por que o mundo é melhor, por que a gente existe, o que eu entrego com o meu trabalho. E, especialmente, uma visão clara. Para onde a gente está indo. Seres humanos, eles são feitos de expectativas. Então, a gente tem que saber, porque, como digo o tempo todo, o tempo é vida, não dá para trocar hora por dinheiro. E depois disso, dessa clareza, eu penso que é muito importante também olhar, assim, para os processos, ter clareza da meta para fazer gestão de prioridade, porque a gente se distrai muito quando não sabe exatamente o que tem que fazer. Então, é por aí, sabe, já é um bom caminho de para onde a gente pode melhorar com coisas simples, mas através de uma comunicação clara, efetiva, sabe, uma boa liderança, a gente pode melhorar muito. Não só a entrega da empresa, da organização, mas melhorar muito esse ambiente organizacional, em que esse colaborador consegue entregar o melhor dele. Eu vejo essa dúvida e esses erros muito na classe médica. O médico ele foi feito para ficar em consultório e hospital, teoricamente. E ele esquece de conversar com a sua equipe, né? Sim. O que você sabe, a sua linguagem médica, muitas vezes sua secretária não sabe. E às vezes esse pequena mudança de comportamento, de conversa nas reuniões, muda completamente o rumo da sua equipe, da sua clínica, do seu consultório pequeno, não é?
Não precisa ser Totalmente. grandes empresas, isso é pequenininho. Sim. Consultório lá do meu coleguinha que está só com a secretária e a enfermeira dele. E a gente precisa falar de cultura nesse ambiente, porque assim como médicos, outros profissionais da área de saúde, outros segmentos também, até certo ponto veio como um profissional autônomo, né, que tem uma formação, uma experiência, uma capacidade para solucionar um problema real. Só que o fato é que isso se dá através de uma empresa, de uma organização. O consultório é uma organização, o escritório, ainda que pequeno, ele é uma empresa. E aí vem a equipe, vem a secretária, ainda que uma única pessoa, a pessoa da agenda, de repente um assistente. Então é importante, ainda que nesse ambiente, ter muito claro quais os valores que regem aqui. Qual é a nossa missão clara? Qual que é a nossa visão? Trabalhar isso. Qual é a cultura que a gente quer, né? O que a gente quer que as pessoas sintam quando estejam nesse ambiente, quando atendido? E isso tudo precisa ser desenvolvido. Porque eu imagino que os médicos, assim como grande parte dos profissionais, a gente não vem sabendo, né? Não, Tem que nunca. aprender, tem que criar, desenvolver. E há uma luta contra também adquirir esses serviços, né, Meire? Muitas Sim. vezes parece que o investimento, não vou investir agora, e é o primordial, né? E é o Deveria ser o primordial. primeiro, né? É verdade, é o primordial, de fato, para organizar e para funcionar, porque a experiência do cliente, ela não se dá só no atendimento específico, no procedimento, na consulta, ela se dá em todo momento, né? Desde a parte da comunicação, da mídia, né? Desse contato com esse cliente a todo tempo, inclusive no pós-venda, né? Então, isso é um processo de uma empresa, que por menor que seja esse consultório, essa clínica, precisa olhar para isso, né? E sabe o que acontece, doutora? Parece difícil, porque a gente não tem conhecimento, a gente não tem experiência, mas de fato buscando ajuda, buscando informação, pode ser muito mais fácil, pode ser muito mais leve, sabe? Pode ser muito mais simples do que parece. Sim, e eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, como construir uma cultura saudável dentro de uma gestão. Uau, que pergunta boa, eu gosto muito. Tenho falado muito sobre cultura, porque a cultura, ela é o jeito de funcionar. A cultura é aquilo que as pessoas percebem, a cultura é aquilo que permeia e não exatamente aquilo que é dito. Então, aquilo que é sentido e aquilo que é percebido. Então, é um conjunto de coisas que constrói a cultura. E a cultura não é só a vontade do gestor, do líder, não é só a vontade do médico, do gestor ali, de quem atende ou do profissional. Ela é todo um contexto. Então, ela passa por essa identidade organizacional clara, ela passa por esses valores muito bem definidos, ela passa por comportamentos que entreguem esses valores assertivos, ela passa por uma comunicação, ela passa por escolhas que deixam muito claro aquilo que a gente quer. E elas precisam ser congruentes, né? Porque em tempos de tanta informação, em tempo de tanta confusão e tanta distração, é muito comum a gente perceber uma comunicação, um atendimento, um atendimento de uma forma geral, um procedimento que não é congruente com os valores do profissional. Então, pensar cultura é pensar tudo isso, sabe? Como que a gente pode fazer com que aquilo que eu acredito vire realidade, vire verdade todos os dias, a ponto de ser percebido pelas pessoas sem precisar nem que a gente diga. Né? Então, Sim. A cultura ela é construída não só pelo desejo do gestor, mas pelo comportamento de todas as pessoas que fazem parte do processo. Então, precisa ser treinado, precisa ser facilitado. A gente precisa conversar sobre isso, sobre o comportamento, sobre cultura organizacional, ainda que nos pequenos negócios. O óbvio tem que ser dito, gente. Tem que ser dito. Doutora, dito, repetido e às vezes desenhado. Porque a comunicação efetiva é aquela que eu me faço compreender, né? E a responsabilidade do gestor, do líder, no caso do médico, né? Do interlocutor, de quem desse emissor da mensagem se fazer compreender. Utilizar os canais necessários, utilizar, né? Conhecer de gente para perceber como o outro recebe essa comunicação e se comunicar de forma assertiva para que a mensagem de fato seja compreendida, né? Perfeito. Mas eu te vi falando aí, vamos falar um pouquinho de ano novo. Eu te vi aí em alguns vídeos falando que você falou que 82% das pessoas desistem das metas no ano novo, até o final de fevereiro. Por que você acredita que isso acontece? Doutora, tem um estudo que diz isso e digo mais. Outras pessoas vão desistir ao longo do ano. E apenas 8% das pessoas batem as metas de virada de ano. Eu acredito que isso acontece porque na mágica da virada do ano, a gente se comporta como adolescente quando tem 17 a fazer 18. A gente acha que vai acordar amanhã maior, com uma CNH, mais com um magra. carro na porta, com um cartão de crédito, né? Vou ser independente quando for maior. A gente adulto olha para o adolescente e fala que bobagem. Vai ser só mais um dia comum.
só mais um dia comum. Só que a gente cai nesse encanto no final do ano. A gente acha que o fato de virar o calendário, a gente vai ter uma vida nova e não. Só mudou o calendário. O ano vai ser o mesmo se a gente não fizer diferente. Aí sabe o que acontece? A maioria das pessoas tenta fazer diferente. Se matricula na academia, vai lá, o recorde de matrícula na academia, né? Até procura um agendamento médico para fazer o check-up, a pessoa até compra um livro e começa a ler, até começa a fazer a dieta. Só que não sustenta. Por quê? Porque antes de mudar o comportamento, eu preciso mudar o paradigma. Somente quando mudo a forma com que vejo, é que eu consigo consistentemente mudar a forma com que faço e continuar fazendo para ter resultado. Então, o grande desafio aí é tentar mudar o comportamento sem mudar a mentalidade, sem mudar a forma de enxergar e de paradigma. Então, é muito importante que a gente tenha planejamento, que a gente tenha meta clara, que a gente tenha ferramenta para poder fazer essa gestão de prioridades. Eu quero, claro, né, poder falar do planner depois, a dona do tempo, mas antes da ferramenta, antes de fazer gestão de prioridade, a gente tem que mudar a mentalidade. É mindset, é poder enxergar as coisas de forma diferente, para que a gente possa sustentar um comportamento novo. Sim, você falou de forma diferente. Como que eu posso, onde que eu começo? O que você orienta para um planejamento ou autoconhecimento? Então, eu penso que o começo é o autoconhecimento, né? É sempre um convite para voltar para casa, é sempre um convite para olhar para dentro. Eu acredito que toda transformação, ela vem de dentro para fora. Então, a gente tem que, de fato, se permitir olhar para dentro. E autoconhecimento é isso. Quem sou eu de verdade? Quais são os meus pontos fortes e como que eles me ajudam a chegar onde eu quero? Quais são os meus pontos a desenvolver e como que eles me sabotam na jornada? O que eu realmente quero? Essa é uma pergunta tão simples, mas tão difícil de responder. Muito. O que eu realmente quero? Olhar para as áreas importantes da vida e ter clareza daquilo que você quer para cada área. E principalmente porque eu acho que o que você quer, o ser humano está tão volúvel, que ele quer hoje, mês que vem ele quer outro. Então, a falta de foco, eu vejo, de muitas pessoas, fazem não realizar o que programou. Mas nem porque deixou a meta, porque esqueceu o que ele quer. Por conta das distrações, Ele nem sabe mais o que ele quer no meio do ano, né? E aí, pensando em tudo isso, você montou um projeto belíssimo, que é a Menina dos Olhos, né? Você brilha quando fala dele, e eu quero que você fale aqui sobre a Dona do Tempo. Ai, olha, que prazer falar da Dona do Tempo. É a realização de um sonho, sabe? A Dona do Tempo nasce com a missão de ajudar mulheres a desengavetar os seus sonhos. Mas olha que interessante, é um sonho da Miri Falcão desengavetado. Ao longo desses 10 anos como treinadora, atuando nas empresas grandes, pequenas, né, desenvolvendo liderança, com palestras, com treinamentos de diversos conteúdos, né, o perfil comportamental que eu gosto tanto, a comunicação, a liderança, protagonismo e propósito, que é o cerne do meu trabalho, e gestão do tempo e produtividade. E eu tive a oportunidade de fazer aí uma longa pesquisa para olhar para essa liderança feminina, olhar para as mulheres no ambiente de trabalho. E o que a gente percebe? Que o tempo ele é um fator desafiador. Quando uma mulher tem um sonho engavetado, quando ela tem algo não realizado, é muito comum que ela diga que não tem tempo. Que ela não tem tempo para ir ao médico, que ela não tem tempo para ir à academia, que ela não tem tempo para se cuidar, que ela não tem tempo, sabe, para curtir a família como gostaria, dar atenção para os filhos, não tem tempo para um cafezinho com as amigas. E sabe que tem pesquisa que diz que uma mulher, ao precisar mexer na agenda, o que ela vai cortar é aquilo que ela colocou para ela. Olha só. Aquilo que era para ela, ela corta, para atender o trabalho, o chefe, marido, filhos e outras coisas. E não só nas situações de emergência, no dia a dia. Então, a Dona do Tempo, ela nasce com essa proposta, sabe? De apoiar com poderosas ferramentas de desenvolvimento humano e outras também, esse protagonismo feminino, essa liderança, sabe, assertiva. Porque durante muito tempo disseram para nós que a gente tem que equilibrar os múltiplos papéis. E a mulher se coloca no lugar de equilibrista, que tem que dar conta de tudo. Mas sabe o que aconteceu? A gente está cada vez mais cansada, a gente está cada vez mais exausta e pouco produtiva. Chega no final do dia, uma mulher está cansada, exausta e no final das contas ela acha que ainda está devendo, acha que deveria fazer mais. Então a Dona do Tempo surge como essa comunidade que vai apoiar, que vai trazer ferramentas para ajudar as mulheres a fazer mais com menos, a encontrar o seu próprio ritmo, sabe? A entender que não é equilíbrio, é balancear.
E especialmente fazer gestão de prioridade, porque a gente chama de gestão do tempo, mas na verdade é gestão de prioridades. Quando a gente tem clareza de quem a gente é, quando a gente tem clareza daquilo que a gente quer de verdade e quando a gente tem boas ferramentas, um bom plano de ação, certamente a gente consegue desengavetar sonho, realizar muito mais. Eu fiquei encantada com esse projeto e até conversamos sobre isso, porque a dona do tempo não é só sobre não ter tempo. Às vezes será que eu já não passei do tempo? Será que isso é para o meu tempo? E não é assim que funciona, né? A gente está vendo uma geração de mulheres, Meire, teve uma pesquisa de uma geração de mulheres acima de 70 anos que não são mais chamadas de idosos. São chamadas de um outro nome, né? Que mostra uma versatilidade muito diferente. São pessoas mais tranquilas, estabilizadas de alguma forma e que colocaram os seus sonhos em andamento porque agora tem um tempo. Uau, é isso. Né? É isso. Então, eu fiquei encantada quando você falou, assim, eu acho que tem tudo a ver com esse seu jeito, você inspira, você fala do coração, seu olho brilha quando você fala dos seus projetos. É muito bacana tê-la aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho como encontrar você, quais seus projetos e metas para esse ano, que te espera ou que espera as pessoas sobre você. Ah, que legal. Olha, eu tenho uma empresa, né, de treinamento e desenvolvimento de liderança e times de alta performance, com essa missão de inspirar e despertar o potencial de realização das pessoas. Então, para esse ano, previstos aí alguns encontros de liderança, animada para fazer quantos mais for convidado. Eu acredito que ao desenvolver a liderança, a gente consegue criar um impacto significativo na organização, e não só organizações grandes, mas empresas pequenas também. Eu penso que é muito bacana fazer esse encontro de cultura e liderança, sabe? Levar esse conteúdo. Então, para esse ano, eu planejo aí vários encontros de cultura e liderança. Eu faço um trabalho bem bacana também, que é imersão experiencial ao ar livre, com treinamento de aventura, onde eu levo as pessoas para um ambiente de aventura, para uma experiência na natureza, para a gente de fato se sentir na pele, viver na prática essas habilidades comportamentais que constroem o bom resultado, né, do time, da equipe e das organizações. Então, para esse ano vem aí muito encontro de liderança, muito treinamento experiencial de aventura também e muita dona do tempo. Quero falar com mulheres, quero falar sobre gestão de prioridades, autoconhecimento. Então, assim, tô muito aberta para esse papo, para pequenos grupos, para palestras. Vamos facilitar oficinas, ferramentas, vamos falar desses pilares, né, que a dona do tempo domina, que não é só a inteligência emocional, né, a gestão do tempo, que é o meu conteúdo, mas também a inteligência física, também a inteligência financeira, também a inteligência espiritual, né? Outras inteligências também para desenvolver. Então, assim, muita dona do tempo, é uma comunidade que está no ar, né? Então, eu quero convidar as mulheres a me conhecer através do meu Instagram, @meirifalcão. A gente tem lá o link, né, para o acesso à comunidade, a dona do tempo. E agora também, falando em recomeço, né, falando no começo do ano, essa oportunidade de planejar estrategicamente o ano. Para isso, eu preparei um planner, a dona do tempo, que está disponível também, que pode ser acessado através do meu Instagram. Para que você possa ter lá as ferramentas. E nesse planner eu trago muito da jornada dona do tempo. A gente começa desde o autoconhecimento, clareza de onde a gente está, né, estado atual, clareza dos sonhos, transformar esses sonhos em metas e um plano de ação para execução. Com um conteúdo estruturado, numa metodologia exclusiva dona do tempo, que é a semana intencional. Viver em compartimentos semanais hermeticamente fechado. Então, quando a gente consegue entregar uma semana com impacto positivo, a gente consegue entregar um mês, um ano e um resultado. Então, o meu convite para as mulheres é isso, sabe? Se tornar a dona do tempo com ferramenta para viver aí a semana intencional. Perfeito, eu amei esse planejamento. Amei isso para levar para o meu consultório, para as experiências dos meus funcionários. Acho que você que está assistindo também tem essa oportunidade. A gente já fez esse tipo de experiência e é extremamente assertivo na empresa. Eu adorei ter te ouvido. E assim como você sonhava em ser uma grande apresentadora, eu sempre sonhei em ser assim, estilo Marília Gabriela, tá? Então eu vou fazer um bate-bola com você, meu bem, que eu adoro esse momento e que você vai responder rapidinho. Estilo assim, de frente com a Sulege? De frente com a Sulege, tá? Isso tem em todos os podcasts. Tá, vamos lá. Bom. Uma palavra que define liderança para você, Miriam. Humanidade. Um hábito que toda mulher deveria cultivar em 2026.
Atividade física. Um erro que te fez crescer. Perfeccionismo. Eu também, sabia? Um livro ou autor que te inspira. Joel J. O que não pode faltar na sua rotina de beleza e autocuidado. Na minha rotina de beleza e autocuidado, não pode faltar maquiagem, assim, sabe? Leve, mas que dá, assim, um glow. Ótimo. Uma frase para quem quer ser protagonista da própria vida. Tempo é vida, não troque hora por dinheiro. Nossa, gente, que delícia. Meire, muito obrigado. Obrigado por esse papo. A gente ficaria aqui horas, né? Mas é muito gostoso quando alguém vem falar dos seus projetos, das suas conquistas, dos seus sonhos, com esse brilho que você tem. Eu tenho certeza que todo mundo viu isso, é empolgante e é um problema que todos têm, é encontrar essa falha, esse tempo que você está disposta a ajudar. Muitíssimo obrigada. Para mim foi um privilégio, foi uma honra esse papo tão agradável também. Eu acredito que a gente constrói não só um consultório melhor, né, uma empresa, uma organização, quando a gente ajuda a desenvolver habilidades, competências, expandir a consciência das pessoas. E é isso que a gente procura fazer de alguma forma, né? Então, obrigada por essa oportunidade, por esse tempo. Eu adorei conversar com você. Parabéns aí pelo seu canal, pelas informações que você tem levado e conta comigo como parceira. Pode ter certeza. Obrigada a vocês que estão aí desde 2025, um novo ano 2026, com novos entrevistados, com assuntos diversos, com a sugestão de vocês também. E obrigada por estar aqui no SulegeCast. Histórias que inspiram, transformam e conectam. Até mais.